Começando a nossa aula número 1 do nosso curso Florescer, curso gratuito que eu tô fazendo aqui com você no meu Insta. E o propósito do Florescer é explicar pra você, te ajudar a entender e a viver o propósito de Deus na sua vida, tá bom? Fala pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho aí com você. Bom dia, Jô, bom dia, Glaucilene, bom dia, Pri, Martinha, Leidiane, Roseneide, bom dia! Como que vocês estão animadas para essa semana? O nosso curso Florescer, ele vai durar de hoje, segunda-feira, até sexta-feira. E ele é um passo a passo, tá? Preciso que você comece aqui comigo hoje e venha comigo até o final. Bom dia, Elegância, Lilian, Condessa Tânia, bom dia! Gabi, olha só, o que a gente vai fazendo? Nós já vamos no movimento aqui, todas juntas, tá? Você vai me ajudar clicando aqui nesse aviãozinho e compartilhando essa live com todas as suas amigas, trazendo elas pra cá, para que elas possam ouvir da palavra de Deus e entender qual é o propósito de Deus na vida dela, tá? E aí, o nosso tema da aula de hoje é o Jardim Secreto, como você tá vendo aqui, né, na descrição do vídeo. E hoje você vai entender qual é o propósito de Deus. Pra que ele te criou, por que ele te criou. Entender isso é a base de tudo que a gente vai viver aqui durante essa semana, tá bom? Então vamos lá, clica aqui no avião. Depois que você clicar no avião, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu material e você vai dar um ok pra mim. Ok, Pri, já enviei o avião e já peguei o meu material. O que você precisa? Você vai precisar da sua Bíblia, tá? Pra você conferir tudo que eu tô falando aqui pra você. Você sempre tem que conferir na sua Bíblia. E também, se você tiver aí, já pega o seu caderno pra você anotar tudo que eu vou te explicar hoje. Lembrando que Florescer, gente, ele é um curso, certo? E aí, como ele é um curso, a gente vai ter checklist, a gente vai ter tarefa de casa, por assim dizer, pra vocês fazerem. Na continuidade aqui da live, eu vou explicar direitinho o que você vai precisar fazer para destravar as atividades. Mas eu já quero explicar para você o seguinte, Pri, como que eu vou fazer para receber os checklists, os materiais, o link do replay do Florescer? Você precisa estar em um dos nossos grupos de alunas. A gente tem grupo no Telegram, tá? E a gente tem grupo também no WhatsApp. Pri, como que eu não estou nesses grupos? Como que eu faço para entrar? Nos meus stories eu tô sempre deixando o link, tá? E aí, assim que terminar aqui essa live, eu também já coloco lá de novo o link para você fazer a sua inscrição e entrar nos grupos. O grupo, gente, é silencioso, lá é só para você receber os materiais do nosso curso, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, ai, Pri, tentei entrar, na hora que eu entrei o WhatsApp tava lotado, não consegui, fala comigo no direct que eu ajudo você, tá bom? Então, vamos lá. Algumas instruções. Já pegou seu caderno, já pegou sua Bíblia. Coloca aqui pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Quero conhecer você que tá aqui comigo pela primeira vez, tá? E também, deixa eu ver aqui, peraí que eu tô me lembrando aqui de tudo. Novata. E qual é a sua cidade? É isso que eu quero saber agora. E lembrei. Sempre que eu falar aqui algo que destrave algo na sua cabecinha, que vire uma chavinha, você vai colocar aqui o nosso símbolo do estou entendendo. Qual é o símbolo, Pri? É um foguinho, tá? Vou pedir aqui para alguma aluna colocar aqui para mim, tá? O símbolo do foguinho, alguma aluna veterana. Então, deixa eu ver aqui. Flavinha, meu amor, seja bem-vinda. Fê também é novata. Calma aí que eu vi que tinha mais gente. Lucila, Aline, Mimi, Flúvia, sejam bem-vindas, tá? Você está oficialmente participando do nosso curso Florescer. Yara, seja bem-vinda. Mimo da Lu também tá aqui pela primeira vez, é lá de Minas, minha terra natal. Cida, seja bem-vinda, novata. Olha, você que é minha aluna veterana, me ajuda aqui a dar as boas-vindas para as alunas novatas. Bom dia, Vanusa. Julie, meu amor, um beijo. Letícia, novata também. Adri. Lumara disse que tá lá tudo pronto. Tamires, seja bem-vinda. Então, olha só. Pra você que tá aqui pela primeira vez, fala pra mim como foi que você chegou aqui. Se você veio porque uma amiga
te mandou um aviãozinho, te marcou em algum post meu, e você coloca assim, amiga, e coloca aí o nome da sua amiga, tá? E se você vê por causa de anúncio, ai, Pri, ninguém me convidou. Na verdade, o senhor, meu marido, Tércio Lima, foi quem foi lá, apertou os botões lá, os negócios que ele faz no tráfego, e investiu pra ir atrás de você, pra trazer você pra cá, tá? Então, cada um de vocês que estão aqui é fruto de oração. Nós oramos por vocês, pedimos a Deus para trazer as alunas certas, porque a gente já fez esse curso gratuito Florescer outras vezes, nunca é igual um ao outro, mas nós sabemos que Deus faz coisas grandiosas, que Deus muda chaves, que Deus pode destravar muita coisa aí na sua vida através aqui do nosso curso Florescer, tá bom? Então depois você vai lá, agradece a sua amiga que te chamou, que te convidou, e se você veio pelo anúncio do Insta, você é minha convidada e convidada do senhor, meu marido, Tércio Lima. Depois você vai lá agradecer a ele, tá bom? Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui o nosso curso? Pri, por que você decidiu fazer esse curso? Para que ele tá aqui? O que tá acontecendo? Eu sempre vejo as suas aulas, mas por que você decidiu fazer esse curso aqui, tá? Primeiro, porque eu entendo que quando você sabe qual é o seu propósito, quando você entende aquilo para que Deus te chamou, isso não é uma bênção só para a sua vida, isso é uma bênção para a vida de outras pessoas. Uma mulher, quando ela está alinhada ao propósito dela, a casa dela cresce, o casamento dela cresce, as amigas que estão ao redor dela são abençoadas. Da mesma maneira de que quando você não vive o seu propósito, muitas outras coisas travam na sua vida, travam na vida da sua família, travam na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Então, nós somos pessoas que fomos chamadas para viver de propósito. Então, o curso Florescer, ele nasceu de uma oração que eu fiz para Deus, de perguntar para Deus o que ele queria que eu ensinasse aqui para vocês. Ele disse, olha, as minhas filhas, as mulheres que me amam, elas precisam viver o propósito que eu criei elas para seguir. E aí a gente fica escutando o seu propósito e parece um negócio assim muito confuso. Mas aqui você vai entender o que é propósito, não de acordo com a minha opinião, não de acordo com o que os estudiosos dizem, com o que os livros dizem. Aqui, o nosso propósito, a nossa intenção é ensinar você a viver o seu propósito de acordo com a Bíblia. Tudo que eu falar aqui para você durante o curso vai ser baseado na palavra de Deus. Então, o primeiro motivo do Florescer ter nascido e dele estar sendo feito agora é porque Deus decidiu chamar você para viver o seu propósito. E aí a gente tem mais 2 motivos. O segundo motivo está conectado ao terceiro, que é o Florescer, ele está sendo feito para preparar algumas alunas que vão entrar na mentoria comigo, que é a mentoria Enraizadas, que é uma mentoria em grupo só para mulheres que desejam alinhar sua identidade, ressignificar o passado, deixar de ser prisioneira do passado e também viver o propósito dia a dia. Pri, como é que vai ser essa mentoria? Eu vou explicar tudo sobre ela no decorrer dessa semana. Então, Florescer prepara as alunas que vão decidir, né, que vão comigo avançar para um nível maior para a mentoria do Enraizadas e celebra, tá, a abertura dessa mentoria, porque tudo que a gente faz aqui é com muito amor, é com muita alegria. Então, quem já é minha aluna já está aprendendo a celebrar, tá? Então, dados os avisos de hoje, você já clicou aí no avião, tudo certo? Já pegou seu caderno? Posso começar aqui a leitura dos versículos que a gente vai meditar hoje? Tudo ok? Então, você vai abrir aí a sua Bíblia, tá? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, tá? Gênesis 1, 27. A primeira coisa que você precisa entender para ter clareza sobre o seu propósito é quem é você e quem é Deus. Muitas vezes a gente inverte as coisas, a gente troca tudo e isso dá problema. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte: assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, a primeira coisa para você prestar atenção é que você foi criada por Deus. Nós, eu e você, nós somos criaturas, tá?
E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai falar também, né? Colossenses está no Novo Testamento, Gênesis está lá no começo, e a Bíblia, gente, ela é uma só. Ela aponta tudo para o mesmo lugar, para o mesmo centro. E lá em Colossenses diz para que eu e você, nós somos criadas. Olha só, você quer saber o seu propósito? Anota aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Pri, quem é esse ele aí que é a imagem do Deus invisível? É Jesus, o nosso Salvador. Então, ser conforme a imagem de Deus é o propósito, aquilo. Deus criou a mim e a você como imagem e semelhança dele. Então, o primeiro princípio que você precisa entender, que nós somos imagem e semelhança de Deus, e algumas pessoas, ou por falta de entendimento, ou por maldade estabelecida no coração, disseram, né, para outras pessoas que elas eram como deuses. E isso, gente, é o engano que acontece desde o Éden. Essa história não é nova, mas parece que o engano ele se renova a cada dia através das pessoas que deixam se enganar pela serpente. Entender que nós somos criaturas e que nós não somos igual a Deus, isso, gente, vai destravar a nossa identidade, o nosso propósito. Então, para você que está aqui comigo, que diz, Pri, eu vim para esse curso para entender o meu propósito. A primeira coisa, o primeiro passo para você chegar no seu propósito é você entender, eu não sou Deus, eu não sou igual a Deus. Ai, Pri, mas isso é óbvio. É claro que eu não sou igual a Deus. Só que a gente tem um conceito errado na nossa cabeça. A nossa falta de entender quem Deus é e quem nós somos faz com que a gente tente ocupar lugares que não são nossos. E para entender o propósito de Deus na nossa vida, como eu falei para vocês, a gente precisa colocar alguns princípios no lugar. Só o fato de você saber assim na sua mente, Deus é Deus e eu sou criatura, só isso ainda não é o suficiente. A gente precisa ir mais fundo. Então, a primeira coisa que você precisa entender, anota aí no seu caderninho. Deus, ele é o criador de todas as coisas, tá? O que isso quer dizer, Pri? Primeiro, que Deus, ele não tem origem, ele é eterno, tá? Segundo, que Deus, ele criou todas as coisas do nada. O Deus que disse lá em Gênesis, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e havia o caos, havia a escuridão. Aquele Deus que disse, haja luz e houve luz, que trouxe ordem no caos, é o mesmo Deus que pega para sua vida, que olha para a sua vida, que tá aí caótica, tá? Que tá aí com tudo bagunçado e diz, haja luz, haja ordem. Entender que Deus, ele criou todas as coisas é entender que ele nos criou. E se ele nos criou, tudo na nossa vida vai bem, porque o nosso Criador, ele cuida de nós. Então, vamos lá. Deus, ele não tem origem. Deus, ele criou tudo do nada. Ele é autoexistente. Ele não depende de nada e não depende de ninguém. Então, vamos lá. Deus, ele não criou você porque ele estava assim, sozinho, tristinho, tadinho de Deus. Deus, ele não criou a mim e a você porque ele estava se sentindo entediado. Deus, ele é completo em si mesmo. A Trindade, ela é uma comunidade, uma expressão de amor completo. Deus em si mesmo, ele não precisa nem de mim, nem de você, tá? Então, Deus, ele é autoexistente, ele não depende de ninguém. Se ele não depende de ninguém, ele pode fazer tudo que ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer. Porque ninguém segura na mão dele, tá? Deus, ele é a fonte de toda vida. E quando diz que Deus é a fonte de toda vida, ele não é uma fonte assim, sabe? Pouca, mesquinha, mirrada. Deus, ele é uma fonte abundante. Deus também, como eu já falei pra você, ele não nos criou para estar com tédio. Deus, ele é o Senhor e só ele pode ser adorado. Pri, tô amando isso, mas assim, tudo que você falou até aqui, eu já escutei em alguma mensagem do meu pastor, já ouvi.
Mas uma coisa é eu e você a gente escutar, outra coisa é a gente entender e outra coisa mais diferente ainda é você viver, tá? Porque se Deus, ele é o dono de tudo, ele faz aquilo que ele quer. Então, quando eu fico ansiosa, quando eu fico preocupada com o meu futuro, eu digo o quê? Senhor, Jesus, eu entreguei a minha vida nas tuas mãos quando eu me converti. Eu aceitei o Espírito Santo morar na minha casa, mas eu estou duvidando da sua bondade, da sua capacidade de prover, de trazer todas as coisas para a minha vida. Quando você se preocupa demais com o futuro, você está dizendo, Deus, eu não confio tanto que o Senhor é todas essas coisas que a Bíblia diz. Então, uma coisa é o que a gente sabe. Outra coisa completamente diferente é o que nós entendemos e o que nós vivemos. E mais uma característica de Deus é que ele sustenta a tudo e a todos. Então, a minha fé e a sua fé, ela não pode ser apenas uma fé do eu sei. Muitas pessoas não estão nem no eu sei. A maioria dos cristãos, elas vivem a fé do eu acho. Eu acho que Deus quer o meu bem. Eu acho que Deus quer isso. Eu acho que. E nós precisamos viver a fé do eu sei, eu entendo e eu vivo, tá? Aquilo que está aqui na sua mente, aquilo que eu estou te explicando hoje, a minha oração é para que isso desça para o seu coração, enraize, crie raízes no seu coração e se transforme em uma maneira de viver. Então, se eu sei que o meu Pai, ele é o Criador de todas as coisas, que ele tem tudo nas mãos dele, por que é que eu vou andar triste? Por que é que eu vou andar nervosa? Por que é que eu vou duvidar da bondade de Deus? Ai, será se Deus me ama? Será se ele não me ama? E esse tipo de dúvida, gente, é a raiz para o pecado da idolatria. Porque o que é a idolatria? É você atribuir a Deus aquilo que não faz parte do caráter dele. Idolatria não é só você se curvar diante de ídolos, diante de estátuas. Idolatria é você tirar Deus do centro do seu coração e colocar outra coisa. Então, qual é o erro que a humanidade comete desde o Éden? Nós tiramos Deus do centro e ou a gente se coloca no lugar de Deus, que é muito comum, ou a gente coloca outras pessoas naquele lugar que só Deus pode preencher. Pri, me explica melhor, tá? Eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos deusas. E aí, quem somos, a nossa identidade é definida por Deus. A Bíblia fala, tá? Vários estudiosos confirmam sobre isso, vários teólogos, que a gente tem os atributos de Deus. Existem atributos que são comunicáveis, aquilo em que Deus quer que a gente seja igualzinho a Ele, o amor, a paciência, a bondade. E existem os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que só Ele é. Qual é o meu erro e o seu? A nossa falta de conhecimento, a nossa falta de conhecer, de entender e de viver a Bíblia, faz, tá, com que a gente tente ser aquilo que só Deus é. O Deus criador, tá, ele é o autor e ele é quem dá nome àquilo que ele cria. Então, voltando aqui à questão do propósito, ai, Pri, eu acho que eu nasci errado. Os meus pais, a minha família, alguém contou pra mim uma história de que eu não era desejada. De que eu sou um acidente da família. Ou é ainda pior, alguns casos eu conheço pessoas, mulheres, em que as mães disseram, ei, não era pra você ter nascido, eu tomei remédio pra você morrer e não teve jeito, você tá aqui. Então, algumas filhas, né, são filhas de dores, filhas de coisas, mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Você não nasceu à toa. Ninguém nasce, ninguém vem à Terra sem a autorização que vem de Deus. E Pri, mas o meu pai, a minha mãe disse isso, minha avó, não sei quem falou aquilo de mim, disseram que eu não ia prestar, que eu não ia dar nada. Ei, parou. Quem diz o propósito de algo é quem criou. Vou te explicar. Digamos que eu tenha sido a pessoa maravilhosa, inteligente, que inventou a taça, né? Um copo. Quem é que diz para que isso aqui serve? Eu que criei. Se eu disser que isso aqui vai ser um porta-caneta, eu que criei, vai ser um porta-caneta. Não fui eu que criei? O Criador, ele dá destino e ele dá identidade. Destino, quando eu falo, é propósito, tá? Então, se eu digo que isso aqui, o propósito dessa taça é ser algo que coloca líquido dentro e que mata a sede das pessoas, é isso que vai ser. E o nome quem dá também é o inventor. Então, você vê, quando alguma espécie de animal,
Quando algo é descoberto, né? Os inventores não, aqueles que descobriram vão lá e dão um nome. A pessoa que inventou vai lá e dá um nome. Então, deixa eu dizer uma coisa. Os seus pais, eles são uma bênção e eles foram usados por Deus para trazer vida para você. Mas eles não são os seus criadores. Os seus pais, eles não deram uma origem à sua vida. A única pessoa que pode abrir uma madre e dar origem para uma vida, essa pessoa é Deus. Então, o que o seu Criador diz ao seu respeito? Diz que você é imagem e semelhança dele. E ele te deu um propósito. O meu propósito e o seu propósito é refletir essa imagem de Deus, tá? Então, o nosso papel é amar a Deus e refletir a sua própria glória. Ai, Pri, que lindo, que maravilhoso. Tocou o meu coração. Glória a Deus. Eu tava com ferida aqui na minha alma por causa disso. E Deus está começando a falar comigo. Esse é o lado bom, maravilhoso, top. Só que existe um segundo lado. O lado de que eu e você, nós somos limitadas. Por quê? Se você é criatura, você é criada, você teve uma origem, você não é eterna. Você vai ter acesso a uma vida eterna porque Jesus morreu por você. Mas de você mesma, da sua formação, da sua característica, você não foi criada, você não foi projetada para isso. Você só tem acesso à vida eterna porque Deus te dá. E você tem uma origem, você tem um começo. Todo mundo aqui tem uma data que nasceu, tá? Então, isso quer dizer que nós somos limitados. E quando eu tento agir como se eu não fosse limitada, quando eu tento agir como se eu não respeitasse aquilo que Deus colocou para mim, eu tento me sentar no trono. C.S. Lewis, ele diz que existe uma cadeira, né? Uma cadeira no centro da nossa vida e que todas as vezes que eu tento sentar nessa cadeira, eu e você, nós cometemos o pecado da idolatria. Nós não aceitamos esses limites e aí a gente quer competir com Deus. Tem gente que, por bem que às vezes competir com Satanás, né? Que a pessoa é tão ruim, tão cheia de, né, de ações ruins, de malignidade no coração, que ela tá querendo competir com Satanás. Mas graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Mas existem mulheres que sem saber. Ai, Pri, tá dizendo que eu tô fazendo isso porque eu quero? Não, gente. É porque falta pra gente entendimento. Falta pra gente se debruçar sobre a palavra de Deus e entender o nosso limite. Deus, ele fez a mim e a você para ser um jardim particular. É por isso que esse é o tema da nossa aula. Só que todas as vezes que nós nos rebelamos contra Deus, todas as vezes que eu tento ser aquilo que só Deus é, no lugar de ser um jardim, eu viro um deserto. Então, quantas vezes, eu sempre falo para vocês que existem dois tipos de deserto. O deserto que você entra porque você quer, porque você toma a decisão errada e decide ser a dona da sua vida, decide fazer do seu jeito e aí você encara as consequências. E existe o deserto que Deus te leva para te promover. Mas eu posso ser sincera, gente? 99,9% dos desertos que eu passei, a gente acha que 100% mesmo. Não dava nem tempo Deus preparasse um deserto para eu subir de nível, porque eu errava tanto. Eu enfiava tantos pés pelas mãos que no lugar de ser como um jardim secreto, um jardim fechado para Deus, eu me transformava num deserto. Então, nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso tom de voz, no nosso jeito de fazer. E é aí que está o problema. Porque todas as vezes que você tenta ser aquilo que só Deus é, você está fora do propósito. Pri, o que acontece, tá? Quando eu fico fora do propósito, a minha vida e a sua vida, ela vira um deserto. Então, existem mulheres que o casamento delas está destruído. Ou está no rumo, ou já acabou, porque elas tentaram ser Deus. Elas tentaram ser Deus na vida do marido. Ah, porque eu vou mudar o meu marido. Você não muda ninguém. Ah, porque eu vou fazer o meu casamento dar certo. A gente não tem esse poder. Só Deus que pode fazer isso. Pri, me dá algum exemplo aí de quando que eu tento ser igual a Deus. Vamos lá. Você tenta ser ilimitada. Você é uma mulher sem limites. Você não consegue ouvir não. Você não consegue que alguém te freie, que alguém corrija a sua vida. Você não senta para ouvir. E isso não é só orgulho com as outras pessoas. Isso é rebeldia contra Deus, tá? Ilimitada também é quando eu digo assim, eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou fazer tudo o que eu quero. E isso também é uma mentira.
A gente erra com o pecado da idolatria quando a gente tenta ser independente. Com certeza, a maioria de vocês aqui ouviu do pai ou ouviu da mãe. Você não precisa de ninguém. Você vai depender só de você mesmo. Você vai trabalhar, você vai estudar e ninguém vai pegar na sua mão. Os nossos pais, as nossas mães falaram isso pra gente por causa das dores que elas viveram. Mas isso é uma mentira. Você não foi feita para estar sozinha. Você não dá conta de se manter sem Deus. Então, todas as vezes que eu tento ser independente, eu viro uma árvore seca no meio do deserto. Porque eu bloqueio a fonte de águas vivas na minha vida. Eu tento ser igual a Deus. Outra coisa, e essa aqui, gente, a maioria das mulheres faz, que é o quê? Eu faço, você com certeza faz, se a gente não vigiar todo dia, a gente faz, que é o quê? Eu sou incansável. Como assim, Pri? Não, Pri, eu canso. Cansa, mas você coloca 30 tarefas num dia que só tem 24 horas e você ainda precisa dormir. Você se mantém incansável porque você não tira um dia da sua semana para descansar, para repousar em Deus. Então, todas as vezes que eu tento ocupar um lugar, algo que só Deus é, tá? Eu estou cometendo o pecado da idolatria. Eu estou sendo uma pessoa rebelde, competindo com Deus. E aí, quando eu faço isso, eu quero o trono da minha vida, eu quero sentar. E aí o caos se instala. Por quê? Vamos lá, a gente volta para Gênesis, né? Tudo foi criado para Deus ser o centro. Se Deus saiu, Deus ele é como, eu não sei quem, acho que é força centrípeta. Se alguém foi da física, me lembra, né? Que é aquela força que está ali no meio, que puxa tudo para convergir para o centro. Se o objeto errado está no centro, todo o restante fica bagunçado. Então, eu e você, nós carregamos fardos de viver sem a identidade, de viver sem propósito. Quando você tenta ser aquilo que só Deus é, você destrói a sua identidade e você não tem o P do perigo, como dizia a minha mãe, de você viver o seu propósito. Então, muitas mulheres, elas estão perdidas. Elas estão sem saber, centrípeta. Obrigada, Adri. Muitas mulheres, elas estão sem saber para onde é que elas vão. Elas estão sem saber qual é o destino delas, qual é o propósito, elas se sentem perdidas. Elas estão no casamento e elas pensam assim, a razão da minha vida, o propósito da minha vida é o meu casamento, são os meus filhos, é o meu trabalho. Quando você coloca outras coisas no centro da sua vida, vai dar errado. Pri, e como é que tu sabe disso? Adivinha? Já tentei e não funcionou. Eu já tentei colocar relacionamentos no centro da minha vida. E ninguém, nenhum ser humano, nem homem, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nada, consegue tampar esse buraco que tem no meu coração e no seu coração. Esse espaço, ele foi feito para colocar Deus. Quando eu tento colocar outra coisa, não funciona, tá? Então, existem mulheres que o Deus da vida delas é o marido. E é por isso que o seu casamento está indo de ladeira abaixo. Você parou de adorar a Deus e passou a adorar o seu marido. Tem mulheres que o centro da vida delas é os filhos. Pri, o meu filho é a razão do meu viver. Ei, a razão do seu viver tem que ser Deus. O seu filho, ele vai crescer, ele vai casar. Em nome de Jesus, ele vai amadurecer, vai sair da sua casa. Ele não pode ser o centro da sua vida. Pri, não são pessoas. O centro da minha vida é a minha carreira. Eu vivi para construir isso, E quando você chegar lá no seu mestrado, no seu doutorado, quem é que vai estar lá para comemorar com você? Então, cada uma dessas coisas que eu falei aqui não são coisas ruins. Casamento é bênção, filho, a Bíblia diz que é herança do Senhor. Trabalho foi algo que Deus deu para o homem desde o Éden. Só que quando você coloca essas coisas no centro da sua vida, elas se tornam ídolos. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque vai acabar, vai despedaçar, vai destruir a nossa vida, tá? Então, você fica carregando fardos que não são seus. Você tenta colocar sobre os seus ombros algo que não é seu. Então, quando eu penso assim, eu sou incansável, eu estou tentando ser algo que só Deus é. Quando eu acho que eu posso mudar o meu marido, que eu posso mudar o meu filho, eu estou tentando ser onipotente. Quando você, coisinha linda, alecrim do campo, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, acha
que pode e que vai ter o controle sobre todas as coisas. Eu vou planejar e tudo vai sair do jeito que eu quero. Ei, só existe um que é onipotente, que é soberano. E no caso, não somos eu e não, né? Não somos nem eu nem você. Então, quando nós tentamos ocupar o lugar de Deus, o que é que acontece na nossa vida? Eu já falei aqui algumas coisas, mas eu quero ser pontual nisso aqui. Porque às vezes você está vivendo o que eu vou te falar aqui e você não sabe por que é que você está assim. Ai, Pri, eu estou no deserto, eu não sei como eu cheguei aqui. Quando você entende o que foi que te levou a chegar nesse lugar, você consegue entender qual é o problema e aí você chega na solução. Vocês estão me entendendo? Manda aí o foguinho para eu saber que vocês estão entendendo. Eu vou respirar e beber uma água. Você vai mandar o fogo e vai clicar no avião que a gente vai bater aqui 500 mulheres ao vivo. Amém? Bora lá. Clica aí no avião, tá? Vai clicando. Então, olha só. O que acontece quando eu ousadamente tento ocupar um lugar que não é meu? Eu perco a minha identidade. Eu deixo de ser imagem e semelhança de Deus para me tornar um rival de Deus, para ser alguém que quer ser como Deus. E como isso é impossível, eu destruo a minha vida. A gente tem na própria palavra de Deus a história de um querubim, o líder da adoração do céu, que se tornou orgulhoso, que deixou com que o orgulho subisse a cabeça dele. E a Bíblia diz que Lúcifer, ele tentou ser igual a Deus. E qual foi o destino dele? Ele foi lançado do céu para viver uma vida de destruição. E hoje ele quer fazer com que a minha vida e a sua vida siga o padrão dele, o padrão da destruição. Onde é que está isso na Bíblia? O ladrão vem-se não somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, Deus, ele não criou você para rivalizar com ele. E aí, quando você tenta fazer isso, você perde a sua identidade. Você perde também propósito e sentido na sua vida. E, gente, eu aprendi uma coisa, que a gente vai passar por dores, a gente vai passar por sofrimento, só que quando você não sabe qual é o propósito, qual é o sentido da sua vida, as dores, elas se tornam angústias, tá? Existe todo um conceito atrás disso, que está num livro chamado O Sentido da Vida, que foi escrito por eu não lembro agora a nacionalidade dele, Viktor Frankl. Não lembro agora se ele é alemão ou se ele é de algum outro país, mas ele escreveu esse livro poucos dias depois dele ser liberto do campo de concentração. Então, o que ele diz nesse livro? Ele diz o seguinte, que se você sabe o seu propósito, você resiste às piores dores. Você se mantém firme, você não se entrega à dor e você consegue sair vivo. Mas, se você não tem propósito na sua vida, você pode estar no lugar mais confortável do mundo, no lugar onde você tem tudo e ainda assim não vai funcionar, você não vai avançar. Então, o propósito, o sentido da sua vida, ele faz você permanecer firme. Quando você tenta ocupar o lugar de Deus, você perde a sua identidade, perde o seu propósito, o sentido da sua vida, você traz feridas na sua alma. Por quê, Pri? Vou te dar um exemplo. Se eu pego o meu marido e eu tento colocar ele num lugar, num patamar que só Deus poderia estar, o meu marido, ele não vai corresponder, ele não vai dar conta e vai acabar que eu vou me decepcionar, me ferir, que eu vou esmagar, sufocar o coração do outro. Então, como é que eu posso dizer? Eu me firo e eu firo outras pessoas. Ó, a Andrea colocou aqui, Viktor Frankl, ele é austríaco. Obrigada, Andrea. Então, você traz feridas para a sua alma. Por quê? Porque a idolatria, gente, ela é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você vive uma vida de frustração. Por quê? Você roda no deserto e não sai do lugar. Então vamos lá, repetindo. Você perde a sua identidade, você fica sem propósito, você traz feridas na sua alma, você traz frustração e você não sai do seu lugar em nada. Ai não, Pri, é assim, o meu casamento tá assim mais ou menos, mas eu tô bem no meu trabalho. Você acha que você tá bem. Mais cedo ou mais tarde, chega o tempo de Deus e aquilo ali, gente,
aquela semente errada, ela vai ter uma colheita. Então, Pri, eu já tive nesse lugar. Eu já entrei, gente, em desertos que eu só faltei morrer porque eu tentei ocupar o lugar de Deus. Eu achava que eu era incansável, onipotente, né? A flor do campo, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que podia viver a vida independente. Ai, Pri, mas eu vivo assim porque eu fui ferida. Bem-vinda ao barco, também fui. Ai, Pri, mas eu vivo assim porque eu ouvi dos meus pais que ninguém podia mandar em mim. Bem-vinda, também, né? Ouvi isso. Alguém mais aqui ouviu do pai ou da mãe que não era para ninguém mandar em você? Seus pais, de novo, eles não fizeram isso por maldade. Eles tentaram dar o melhor deles, mas essa foi uma frase errada. Baseada muitas vezes na ferida que eles tiveram e eles estavam transmitindo para você. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez não seja boa. Aquilo que você vive hoje, você está transmitindo para os seus filhos. A sua falta de propósito prejudica o seu filho e os seus descendentes. Então, quando você está nesse lugar, você perde os seus sonhos, a sua vida, ela fica seca, tá? Existe uma rota para você sair desse deserto e ir para o lugar do propósito de Deus. Eu, Pri, fiquei anos e anos e anos no deserto porque eu não aceitava o propósito de Deus. Inclusive, eu vou até liberar mais tarde um post contando um pouco mais sobre isso. Mas o que eu posso dizer para você é que, na hora que eu parei de ser orgulhosa, na hora que eu parei de fazer do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu queria, quando eu estava toda quebrada, eu disse, tá bom, Deus, tá bom, agora eu vou fazer do teu jeito. As coisas começaram a se encaixar. Eu hoje estou aqui com você porque um dia eu parei de ser cabeça dura e decidi ouvir sim ao chamado de Deus para minha vida. Só que eu só fiz isso quando eu estava toda quebrada, igual um vasinho todo esmigalhado. Eu não quero que você passe por isso. Você não precisa, tá? Passar por toda essa destruição. O seu casamento não precisa chegar à beira da morte para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá? Você pode fazer, Pri, como foi que você saiu desse caminho? Como foi que você saiu desse lugar? Eu só saí desse lugar, primeiro, por causa de Deus e da misericórdia dele. Só que Deus falava comigo e eu não ouvia. Deus falava e eu fazia ouvir de mercador. Entrava no ouvido, saía no outro ouvido. Então, como foi que Deus usou? O que foi que Deus fez na minha vida? Ele estabeleceu mentores. Um mentor, uma mentora na sua vida é uma pessoa que abre os seus olhos, que mostra para você aquilo que você tem de bom e aquilo que você precisa melhorar. Então você pode sair da rota do deserto, e é isso que a gente vai ver aqui no Floresceu, passo a passo para isso, tá? Você pode sair da rota do seu deserto sozinha? Pode? Posso. Ai, Pri, vou só eu e o Espírito Santo, e ele vai falar comigo e vai dar tudo certo? Mas deixa eu te dizer, Deus não criou você para andar sozinha. Deus não criou você para viver as coisas do seu jeito, tá? Se existe outra pessoa que já passou por esse lugar e que ela pode te ensinar, por que você vai perder anos da sua vida se tem alguém que pode encurtar? Então, o papel de um mentor é encurtar para você um caminho, é facilitar, é dizer, ei, eu vou andar esse caminho aqui junto com você. Ei, eu já passei aqui, ali tem uma pedra. Ei, preste atenção, abre o olho. Desse lado aqui tem um precipício, tá? Então, a gente vai falar sobre essa rota nas nossas próximas aulas. Cada aula aqui é um passo da rota para você sair do deserto da falta de propósito e chegar ao lugar da vontade de Deus, tá? Quem aqui se compromete a ir comigo até o final, coloca aqui nos comentários, eu me comprometo, tá? Então, nós não podemos estar num lugar que só pertence a Deus. E aí, eu quero trazer para você 3 passos que você já vai começar a dar hoje, para você começar a alinhar o seu coração e trazer Deus para o trono, tá? Ok? Vou já colocar, mas antes disso eu quero dar um aviso para você. Seguinte, eu vou liberar, tá, um checklist lá no nosso canal das alunas. Você vai receber um checklist e uma folhinha para você fazer o seu devocional. Eu preciso que você assista a aula e faça os exercícios propostos. Por quê, Pri?
Porque se você só receber conhecimento e você não executar, não vai funcionar. Combinado? Ó, tô vendo aqui que vocês estão se comprometendo aí até o fim. Ótimo. Primeira coisa para você passar pela rota é ir comigo até a sexta-feira. Segunda coisa, você precisa pegar os materiais que eu vou liberar lá no nosso grupo, tá? E executar. Não existe essa história de você ter resultado por osmose, só sentada me ouvindo. Você precisa ir para o campo de ação. Vou te dar o caminho, vou te dar a rota e aí você vai avançar, certo? Pri, como que vai funcionar esse checklist? Vai ser assim, você vai receber um desafio que eu vou te dar aqui agora e em grupo vocês vão cumprir, certo? Quando você cumprir o desafio, o checklist, ele é liberado lá no grupo de WhatsApp ou no grupo do Telegram, no canal. Pri, como que eu faço para entrar? O link está nos meus stories. Pri, não sei o que é história, não sei para onde ir. Me manda um direct, tá? Que eu vou te ajudar. Qual é o desafio? Eu vou liberar o resumo dessa aula, inclusive com os 3 pontos que eu vou te passar aqui, tá? Para você, você vai lá e você vai compartilhar, você vai clicar no avião, tá? Lá do post que eu vou liberar. Quando a gente bater 600 compartilhamentos, 600 aviãozinhos, tá? Eu vou liberar o checklist lá no grupo. Então, alguém anota aí pra mim, coloca aí pra mim, Tess. 600 compartilhamentos. Hoje eu tô sendo boazinha. Nosso primeiro dia. Aqui, gente, é na base da meta, é no desafio, tá? Pri, qual é a intenção, tá? Da gente compartilhar esse resumo? É para que outras mulheres sejam alcançadas e elas venham pra cá, tá? E aí, nesse grupo, você vai ter checklist, você vai ter o devocional e você vai ter o replay dessa aula, caso você queira assistir de novo. Caso você queira, tá? Colocar para suas amigas assistirem também, você vai poder mandar o link para elas. Combinado? Tudo certo, todo mundo entendeu? Vamos lá para os 3 passos, as 3 coisas que você precisa fazer para alinhar o seu coração. Antes que eu me esqueça, vamos fazer o nosso print de hoje, porque eu sei que eu vou esquecer. Eu vou fazer aqui com a taça para você lembrar que quem dá propósito para você, quem te dá propósito, destino e identidade é quem te criou, tá? Quem deu o nome para essa taça foi o Criador. Vamos fazer o nosso print de hoje. Você vai fazer o print, tá? E vai compartilhar nos seus stories o que foi que Deus falou com você, tá bom? Então vamos lá. Passo 1. Você precisa entender, tá? Como é que a gente faz para alinhar o nosso coração? Quando a gente entende e recebe a nossa identidade de Deus, tá? Então, por exemplo, o valor da Mona Lisa, aquele quadro que tá lá no Museu do Louvre, que todo mundo vai para lá bater foto. O valor da Mona Lisa não está na Mona Lisa, está em quem pintou, Leonardo da Vinci. Assim, o meu valor e o seu valor não está em nós mesmos, na obra, na criação, na criatura. O valor está no artista, no autor, que é o mais maravilhoso de todos, aquele que fez todas as coisas. Então, o seu valor, a sua identidade, ela está em Deus, tá? Então, você precisa receber a sua identidade da parte de Deus. Pri, como que eu faço isso? Você viu aqui que nessa aula, tudo que eu falei pra você era o que estava na Bíblia. O melhor lugar para você entender quem você é, para você começar a dar os seus primeiros passos é a Bíblia. Por quê? Você vai entendendo quem Deus é e através desse entendimento, você consegue entender quem você é também. Então, passo 1, entenda e receba a sua identidade de Deus. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você não é as palavras de maldição que o seu pai, que a sua mãe ou que os seus irmãos lançaram sobre você. Você também não é os erros que você cometeu. Você não é as dores que lhe causaram. Eu vou falar mais sobre essa questão de erros e de dores amanhã. Você precisa vir para a aula amanhã. Mas você não é nenhuma dessas coisas. Você é aquilo que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus diz sobre mim e sobre você é que nós somos filhas amadas. Segunda coisa, você precisa desentulhar o seu coração para dar espaço para o Espírito Santo. Então, Pri, o que é que faz entulho no meu coração? Mágoa, rancor, ira, ansiedade, preocupação,
ídolos dentro do seu coração são pedregulhos, são entulhos que estão aí, deixando a sua vida pesada, impedindo você de viver o propósito de Deus e separando você de Deus. Pecado também tá aí nesse lugar, criando entulho, sabe? Um lugar sujo. E o Espírito Santo, ele quer entrar no nosso coração e ele quer desentulhar. Ele quer fazer uma faxina, ele quer lavar o nosso coração e fazer jorrar de dentro de nós o rio da vida, tá? Então vamos lá. Primeiro, entende a sua identidade em Deus. Segundo, desentulha esse coração. Para de ficar apegada em coisas que não é pra estar aí no seu coração. O seu coração, ele não é lixeira para você estar guardando coisa ruim dentro dele. O seu coração, ele é a morada, o lugar, a casa de Deus. Então, se você fosse receber a Betinha, rainha da Inglaterra, aí na sua casa, né? Uma senhorinha que já tá lá, acho que aquela mulher já tá perto de fazer 100 anos. Se você fosse receber a Betinha na sua casa, você ia limpar de cima a baixo. Era capaz de você se mudar de casa pra você, tá? Receber bem ela. Como que você quer receber o Espírito Santo aí no seu coração? Quer ter o Espírito Santo, mas quer manter a lixeira. Não dá. Ai, Pri, eu não consigo limpar sozinha. Claro que não. Quem faz essa obra no seu coração é o Espírito Santo. Mas larga a mão. Tem gente que tá aqui segurando o rancor, segurando a raiva, a falta de perdão. Quando você faz isso, você atrapalha o trabalho de Deus. Você cria um impedimento. Então, preste atenção. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Para de atrapalhar o trabalho dele. E a última coisa que você precisa é ouvir e obedecer a voz de Deus dia após dia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem gente que quer saber se é pra ir ser missionária na África ou se é pra casar. Tem gente que quer saber, assim, o propósito de Deus na vida toda dela. Deixa eu falar pra você. Você não vive os grandes projetos, os grandes sonhos de Deus se você não obedece no pouco. Só quem é fiel no pouco é habilitada pra chegar no muito. E o que acontece quando você dá esses 3 passos? É o que está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11 e 12. Eu vou ler esse versículo para a gente encerrar, tá? Vou beber uma água que eu tô aqui já sem voz. Lembra de ir lá no post, que eu vou liberar agora depois da live, para você ir e bater a meta, para compartilhar lá no aviãozinho, tá bom? Então, vamos lá. O que diz em Isaías 58, versículo 11 e 12? Isso aqui, gente, é a Bíblia, a palavra de Deus. Pri, eu quero ouvir a voz de Deus, tá? Abra a sua Bíblia. Eu estou aqui abrindo a Bíblia com você. Então, vamos lá. Olha só o que diz lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11 e 12. O Senhor os guiará continuamente e lhes dará de comer até em lugares áridos. Você vai receber do favor de Deus, ainda que você esteja no deserto. Ele fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e um manancial cujas águas nunca secam. Então Deus, ele quer fazer de você o jardim dele. Ele quer que você esteja conectada com ele. Aí, só que não é só isso. Quando você se torna um jardim fechado, você é habilitada para fazer a obra de Deus. E o que é essa obra de Deus, Pri? Eu vou para as nações, eu vou não sei o que, você vai começar a obra de Deus aí na sua casa. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Ei, você não vai virar um jardim, você não vai viver o seu propósito só para a sua vida. Deus quer levantar você para ser uma mulher que vai reparar as brechas, que vai reconstruir. Deus, ele diz que a maldição, ela chega até a 4ª geração, mas que Deus, ele abençoa até 1000 gerações daquelas pessoas que amam e obedecem a Deus. Então, Deus, ele quer usar você para reparar, reconstruir a vida de outras pessoas, tá? Então, eu, Pri, muitas vezes eu fui a destruidora. Eu fui aquela que derrubava o meu lar com as minhas mãos. Até que eu parei, ouvi o chamado de Deus, passei a viver o propósito
e decidi ser uma pessoa que no lugar de ferir outras pessoas, eu ia levar a cura. No lugar de destruir, eu ia levar a palavra de restauração. Não porque eu posso, não porque eu sei alguma coisa, mas porque é isso que a Bíblia diz. Isaías 58, capítulo 58, versículo 11 e 12. Você vai reconstruir as ruínas antigas, começando da sua vida. Aí, Pri, na minha vida tá tudo destruído, tá tudo uma ruína. Aqui no Florescer, eu e você, nós vamos caminhar juntas, passo a passo, até sexta-feira, até você entender a rota para você viver o seu propósito, tá bom? Então, vamos juntas, eu espero você que amanhã, e eu quero que você venha amanhã, trazendo com você pelo menos 5 amigas. Você vai convidar, vai dizer, amiga, eu fui lá na aula da Pri, Deus falou isso, isso, isso comigo, Deus fez isso, 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 e você precisa vir comigo. Traga as suas amigas, combinado? Então, ó, vou já liberar o post para você ir lá e bater a meta, tá? Pri, quero entrar no grupo das alunas, vou deixar o link nos stories e lá também eu vou te explicar o passo a passo do que você precisa fazer, tá bom? Então, ó, um beijo bem grande e a gente volta amanhã. Gente, amanhã, presta atenção, amanhã eu vou explicar pra você qual é o maior inimigo que todas nós enfrentamos para viver o nosso propósito. Não perde a aula de amanhã, porque hoje foi só o começo, amanhã é que o negócio vai pegar, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h07.